Você alguma vez já reparou que existem pequenas espirais no centro dos motores de aviões e se perguntou do que se tratam? Elas não são apenas muito legais, mas têm uma razão de ser bem importante. Você sabe qual é? Fique ligado, pois estamos prestes a resolver esse mistério para você. As espirais a que estou me referindo podem ser vistas nos cones de forma aerodinâmica, que cobrem os suportes das pás do ventilador nos motores de avião. Muitos dos maiores fabricantes de motores de avião pintam espirais neles há décadas, e a prática remonta à Segunda Guerra Mundial, quando as espirais eram frequentemente pintadas nos cones de hélice dos caças. Os benefícios dessas espirais, na verdade, são dois. O motivo principal é para a segurança à equipe do solo, para dar à equipe de manutenção um sinal visual de que os motores estão funcionando. Mesmo quando os motores estão funcionando apenas em marcha lenta, sua tração ainda é extremamente forte, de modo que a zona de perigo de um Boeing 737 é de 3 metros ao redor de cada motor. Quando os motores estão funcionando acima da marcha lenta, essa área aumenta para 4,2 metros. E para aviões maiores com motores mais fortes, os trabalhadores precisam ficar ainda mais distantes. Qualquer pessoa que entrar nessa zona de perigo corre o risco de ter o terrível destino de ser sugado para dentro do motor. Por isso, é extremamente importante que o pessoal de manutenção saiba se eles estão ou não funcionando. Você pode pensar que o ruído feito por esses motores gigantescos seria o suficiente para a equipe em terra saber que eles estão funcionando, mas geralmente eles usam protetores de ouvido, e muitas vezes existem vários aviões nas proximidades, então também pode ser difícil determinar de onde vem o ruído do motor. Identificar visualmente um motor em funcionamento é igualmente difícil, mesmo em plena luz do dia. As lâminas giratórias tornam-se translúcidas durante o funcionamento, fazendo que seja bem difícil enxergá-las. Essas espirais tornam muito mais fácil identificar um motor em funcionamento, pois a tinta branca ainda é visível, mesmo quando eles estão funcionando em potência total. Da mesma forma, os aviões com hélice também passam por trabalhos de pintura para reduzir o número de acidentes enquanto o avião está no solo. As pontas das hélices são pintadas em cores brilhantes para que sejam mais visíveis a olho nu, o que ajuda a reduzir o risco de ir de cara nessas lâminas giratórias mortais. O segundo benefício é que essas espirais também são pensadas para manter os aviões fora de perigo quando estão no ar. Embora isso seja amplamente debatido, acredita-se que as espirais assustam os pássaros, que de outra forma poderiam voar para dentro dos motores dos aviões. A teoria é que os pássaros gostam de se esconder em cavernas e espaços escuros, e que às vezes podem ficar confusos e atraídos pelo buraco negro criado pela turbina. A prova mais confiável de que as espirais trabalham para reduzir colisões com pássaros vem da japonesa All Nippon Airways. Eles completaram um estudo de 1 ano sobre a teoria em 1986. Onde pintaram uma bola oscilante no cone dos motores de 26 de seus Boeing 747 e 767. No fim do experimento de 1 ano, uma média de apenas um pássaro atingiu cada um dos aviões pintados, enquanto uma média de 9 atingiu os aviões não pintados. Isso economizou quase $200 mil para a empresa, o equivalente a quase 500 mil hoje em dia. Então, obviamente, eles acabaram decidindo pintar os motores de todas as suas aeronaves de grande porte. A Rolls-Royce também é citada como sendo a favor das espirais, afirmando que, em voo, esses redemoinhos piscam quando o motor gira em alta velocidade, assustando os pássaros e permitindo que eles voem para longe do motor. Seu design em espiral é uma versão mais longa e fina do que pode ser visto nos motores da General Electric, e eles não são os únicos dois estilos por aí. Tem também o apóstrofo, o tufão e alguns outros designs mais raros. Mas algumas fontes dizem que as marcações não fazem diferença para colisões com pássaros, incluindo a própria Boeing. No seu boletim informativo de segurança, eles afirmam que é um equívoco comum pensar que as espirais impeçam os pássaros de voar nos motores das aeronaves, mas na minha opinião, parece que vale a pena fazer uma pintura rápida, se isso puder salvar vidas, e economizar um motor de $10 milhões. Talvez você esteja pensando, colisões de pássaros com aviões são assim tão comuns? A resposta é sim. Colisões com pássaros acontecem com muito mais frequência do que você imagina, e só em 2003 foram 5.900 incidentes, listados por aeronaves civis nos Estados Unidos. Os motores sofrem a maior parte dos danos, com 44% de todas as colisões com pássaros afetando essa parte do avião. E parece que existem vários fatores de vida selvagem que apontam para um aumento nas colisões de pássaros. A população de gansos na América do Norte aumentou de 50 mil para 1 milhão entre 1966 e 2009. E a população de ninhos de águias americanas nos Estados Unidos aumentou de menos de 400 em 1970 para mais de 13 mil em 2010.
Esse é um problema caro para a indústria da aviação, e a FAA estima que o custo seja na ordem dos 400 milhões de dólares anuais. E isso falando só dos Estados Unidos. O Laboratório de Ciência Central estima que o valor total no mundo é de 1,2 bilhão por ano, gastos com reparos e gerando prejuízos. Infelizmente, também tem um custo em termos de vidas humanas, já que 200 pessoas morreram em todo o mundo sendo sugadas por motores de avião desde 1988. Imagine o quão alto esse número poderia ser sem essas espirais. Um dos piores acidentes de avião causados por uma colisão de pássaros em seus motores foi a queda do voo 604 da Ethiopian Airlines em 1988. O avião tinha menos de um ano quando decolou para sua segunda etapa de um voo doméstico com 104 pessoas a bordo. Durante a decolagem, 2 motores da aeronave engoliram um bando de pombos. Ambos os motores perderam o empuxo e os pilotos foram forçados a pousar o avião sem o trem de pouso em posição. O avião pegou fogo quando atingiu a pista e 35 passageiros perderam a vida no incêndio. A colisão de pássaros mais famosa, porém, não foi fatal, mas foi dramática o suficiente para fazer um filme. Em 2009, o voo 1549 da US Airways estava subindo e passando por cima de Nova York quando atingiu um bando de gansos canadenses e perdeu toda a potência do motor. Os pilotos sabiam que a aeronave não chegaria ao aeroporto, então optaram por pousar no rio Hudson, em Manhattan. Todos sobreviveram, e o tratamento heróico do piloto do incidente inspirou o filme de 2016, Sully. Essas espirais parecem fazer um bom trabalho em manter os motores dos aviões livres de pássaros, mas os pilotos e controladores de tráfego aéreo são treinados para tomar medidas para reduzir ainda mais a chance de ocorrer um incidente com aves. Menos de 8% das colisões com pássaros ocorrem a mais de 3.000 pés. Então, os pilotos colocam seus aviões acima dessa altitude o mais rápido possível. O uso de radar aviário em campos de aviação civis e militares também ajuda a reduzir o número de colisões, rastreando milhares de pássaros em tempo real para garantir que não haja nenhum nas proximidades quando um avião estiver decolando. E agora de volta ao objetivo principal das espirais: manter a equipe de manutenção segura. Você deve estar se perguntando o que acontece se uma pessoa for sugada pelo motor de um avião. Então, eu já vi algumas fotos e posso dizer que não é nada bonito. E é claro que não vou mostrar aqui, mas você pode pesquisar no Google por sua conta e risco. Também posso dizer que é impossível sobreviver sendo ingerido por essas turbinas gigantes. As lâminas de metal na frente do motor sugam uma grande quantidade de ar para dentro do motor, para ser misturado com o combustível, para fazer o gás quente que cria o empuxo. E elas vão cortar qualquer coisa que toque ali. Mais para dentro do motor está uma fileira de lâminas giratórias serrilhadas, que comprimem ainda mais o ar e cortam ainda mais qualquer coisa que tenha o azar de entrar em seu caminho. Então, os resquícios da pessoa seriam sugados para a câmara de combustão, onde o ar iria se misturar com o combustível, e seriam gaseificados antes de serem atirados para fora do local do motor. Nojento é pouco. Infelizmente, apesar das medidas de segurança, às vezes acontecem acidentes, e as pessoas se aproximam demais dos motores a jato. Em 2006, o voo 1515 da Continental Airlines estava se preparando para partir do aeroporto de El Paso, quando mecânicos foram chamados para investigar uma suspeita de vazamento de óleo. Durante o procedimento de manutenção com o motor em funcionamento, um dos mecânicos se aproximou demais dele e foi imediatamente sugado, para o horror da equipe de manutenção e dos passageiros a bordo. E na Índia, em 2015, ocorreu um incidente semelhante e também resultou na morte de um encarregado da manutenção. O trabalhador que fazia a manutenção pela Air India estava parado ao lado do avião, enquanto ele estava sendo retirado de um portão de embarque no aeroporto de Mumbai. O piloto, então, interpretou mal um sinal e ligou os motores, sugando o homem da manutenção na frente de mais de 100 passageiros em choque. A única maneira de sobreviver a um motor a jato é se você de alguma forma ficar preso na entrada e não for sugado para as lâminas da turbina. Mas essas espirais não são os únicos recursos para salvar vidas em aviões. Você já viu as hastes de metal que se projetam da parte de trás das asas de um avião? Então, elas são chamadas de descarregadores de estática e servem para evitar que relâmpagos afetem o avião. Cada aeronave é atingida por raios, em média, uma vez por ano, e sem essas hastes de metal, poderiam pegar fogo por faíscas causadas pelos raios. E quanto àqueles minúsculos orifícios nas janelas da aeronave? Bom, eles também estão lá para impedir que você morra. Conforme um avião sobe para altitudes mais elevadas, a pressão do ar cai fora do avião, mas uma pressão de ar constante deve ser mantida dentro da cabine, para nos impedir de desmaiar. O minúsculo orifício, ou como é conhecido, furo de Sangria, ajuda a equilibrar a pressão entre a cabine e o ar externo,
para aliviar a tensão no vidro externo e nos manter seguros. Ainda assim, não são apenas os aviões que têm peculiaridades de design para manter nossa segurança. Você notou que as tampas das canetas têm orifícios? Acredite ou não, esse é um recurso de segurança projetado para impedir que uma pessoa sufoque, caso engula acidentalmente a tampa da caneta. Como você viu, alguns pequenos detalhes da vida cotidiana têm enormes consequências para salvar vidas. Você vai se sentir mais seguro na próxima vez que voar, sabendo que existem tantas medidas de segurança em vigor? Ou você vai passar a jornada inteira em pânico, com medo dos pássaros mortais? Conta pra gente nos comentários se esse vídeo ajudou você com o seu medo de voar, ou se foi o contrário. Uma coisa é certa, aposto que você nunca vai arriscar ficar muito perto de um motor de avião. Obrigado por assistir e até a próxima!